E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curtam o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Bom, pessoal, na aula passada nós paramos falando sobre os sujeitos da conduta típica, né? Falamos do sujeito ativo, a possibilidade de pessoa jurídica ser sujeito ativo do crime, ok? Falamos também, né, que existem algumas teorias que dizem que a pessoa jurídica não é, né, não tem capacidade para ser sujeito ativo, mas que a teoria, né, que a corrente majoritária diz que a pessoa jurídica ela não é só capaz de ser sujeito ativo, né, de uma ação criminal, mas também como tem responsabilidade civil, né? Então, vamos passar agora para o objeto jurídico e objeto material do crime. Objeto jurídico do crime é o bem jurídico. O que é o bem jurídico? Eu já falei em aulas anteriores o que é o bem jurídico. O bem jurídico é tudo aquilo que é protegido, né? O interesse protegido pela norma penal, a vida, o homicídio, né? A vida no homicídio, por exemplo, aliás, é a vida no crime de homicídio, né? É um bem, o principal bem jurídico que nós possuímos, né? A integridade corporal nos crimes de lesão corporal, o patrimônio né, no crime de furto, a honra lá no crime da injúria, a dignidade e a liberdade sexual da pessoa lá no crime do estupro, o bem jurídico, o interesse da administração pública, né, no crime de peculato. Peculato, para quem não sabe, os crimes todos que eu falei aqui, vocês conhecem, né? O peculato, se vocês não sabem, é o crime cometido por funcionário público, né, contra a administração pública, né? Então, são esses objetos aí, isso que é o objeto jurídico do crime. O nosso Código Penal, ele, na parte especial, ele fala dos crimes em espécie, né? E lá é organizado por ordem a ordem do pior crime, do crime contra o bem jurídico mais valioso, para o crime do bem jurídico menos valioso. O primeiro crime, que está lá na parte geral do nosso Código Penal, está previsto lá no artigo 121, que é o homicídio, ou seja, é o crime contra a vida, né, o nosso bem mais precioso é a vida, depois vem a liberdade, depois vem outros, né, vem a honra, vem o patrimônio, né, vem outros bens jurídicos, né? É isso que eu acabei de falar aqui. A disposição dos títulos e capítulos, lá na parte especial do Código Penal, obedece a um critério que leva em consideração o objeto jurídico do crime, colocando-se em primeiro lugar os bens jurídicos mais importantes, vida, integridade corporal, patrimônio, aliás, honra, patrimônio e etc. Né? Vocês podem perceber que o Código Penal, ele reconhece, né, ele tipifica, o começo dele é o bem mais valioso para o menos valioso. Beleza? Vamos lá. Objeto, agora nós falamos sobre o objeto, né, jurídico do crime, agora nós vamos falar sobre o objeto material do crime. O objeto material nada mais é do que a pessoa ou a coisa, né, as coisas
sobre as quais recai a conduta, né? É a pessoa ou as pessoas ou as coisas que recaem, né, a conduta. Ou seja, no crime de homicídio é a vida, mas a vida é o objeto jurídico. O objeto material é aquela pessoa que foi vítima do crime de homicídio, a pessoa que veio a óbito, beleza? É o objeto da ação. Não se deve confundi-lo como o objeto jurídico, né? Assim, o objeto material do homicídio é a pessoa sobre quem recai a ação ou omissão, e não a vida, beleza? No homicídio, o objeto material é a pessoa, objeto jurídico, a vida. No furto, no crime de furto, é a coisa alheia móvel sobre a qual incide a subtração, e não o patrimônio. O patrimônio é o objeto material. A coisa alheia móvel, ou seja, é o telefone celular. O telefone celular é a coisa alheia móvel que foi objeto do furto. O telefone celular, ele é incorporado a meu patrimônio. O patrimônio do Jefferson é composto por isso, aquilo, vários itens, né? Várias coisas. Uma delas é o meu telefone celular. Então, o crime, o objeto jurídico do crime é o meu patrimônio. O objeto material é aquela coisa alheia móvel que foi subtraída. Entendidos? No estupro, bem como, né, a vida, é a pessoa e não a dignidade sexual. Entendido até aí? Ficou alguma dúvida? Se tiver dúvida, abra o microfone, me chamem aqui, que eu estou à disposição. Beleza? Então, vamos lá. Há casos em que se confundem na mesma pessoa o sujeito ativo e o objeto do crime, certo? Por exemplo, no crime de lesão corporal, a pessoa que sofre a ofensa à integridade corporal, ou seja, a pessoa que sofreu tomou uma facada, por exemplo, é ao mesmo tempo sujeito passivo e objeto material do crime previsto no artigo 129 do Código Penal, pois a ação é exercida sobre o seu corpo, certo? Então, a ação é exercida sobre o seu corpo, então se confunde, né, o sujeito passivo, que é a vítima, certo? Vamos lá, falar sobre o sujeito ativo e o passivo. O ativo é quem promoveu a ação, né? Aquela pessoa ou pessoas que são os agentes provocadores da ação. O sujeito ativo, o sujeito passivo é a vítima, beleza? Então, o objeto material, ele pode ser a mesma coisa, né? Pode se confundir com o sujeito passivo, beleza? Portanto, há crimes, por outro lado, aliás, há crimes sem objeto material, como o de ato obsceno e falso testemunho. Eu acabei de falar aqui que o objeto material é o objeto da ação, certo? No caso de homicídio, a vida, né? No caso do estupro, a dignidade sexual. Já no caso de ato obsceno, não há um objeto material, somente o objeto, aliás, só há o objeto jurídico do crime, não há um objeto material, beleza? No crime de falso testemunho, para quem não sabe, você, quando vai prestar depoimento em juízo, né, você vai lá prestar seu depoimento como testemunha em juízo, o juiz vai te orientar e vai te esclarecer que mentir em juízo, né, sob juramento, é crime. Então, o juiz vai te falar, olha, você está aqui, você não pode falar, né, você está aqui para falar a verdade, você está aqui para servir a justiça, mentir em juízo é crime, e, né, pode ter a pena, e o juiz vai te explicar lá direitinho. Se você falar
mentira com o juiz, você vai estar em curso no artigo 342 lá do Código Penal, né, que é o crime de falso testemunho. E é um crime sem objeto material. Beleza? Entendido aí? Vamos lá. Mais um slide aí sobre o objeto material do crime. Não devemos confundir o objeto material do crime e o corpo de delito. Ainda que possam coincidir, este é, ou seja, o corpo de delito, ele é o conjunto de todos os elementos sensíveis ao fato criminoso, como prova dele, inclusive os instrumentos, os meios e outros objetos. Por exemplo, corpo de delito é o corpo, né, é aquele conjunto de provas daquele crime. É o corpo, por exemplo, você vai lá no hospital fazer o exame de corpo de delito, você vai lá fazer a perícia, ele vai constatar que você foi perfurado por um objeto cortante, certo? Aí, o objeto cortante, a arma, por exemplo, a faca, né? Vestes da vítima, né? Aquela camisa que foi perfurada lá na hora do crime de homicídio, é um objeto do corpo de delito. Papéis, né? Os objetos, né? Que estavam ali na cena do crime, é o corpo de delito. Então, não se pode confundir o objeto material com corpo de delito. O corpo de delito é o conjunto de provas. Beleza? Dúvidas? Não tem dúvidas? Então, vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu terminei aqui. Agora, é só... Ah, não, tem algumas outras coisas aqui sobre conduta, mas vamos lá. Eu separei aqui, gente, algumas questões de prova para que a gente possa responder. Isso aqui, pessoal, é questão de prova da OAB, certo? Isso aqui é questão de prova do exame unificado do exame de ordem de 2016. Vocês estão vendo que tudo isso cai, tudo isso que eu estou falando aqui, que eu estou explicando, isso tudo cai no exame da OAB, ok? Eu vou ler e quero a participação de vocês aí para que a gente possa discutir, né, e saber a resposta correta. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios. Deixa eu ver, parece que chegou alguém aqui, gente. Não sendo contratado. Calma aí. Não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, entre aspas, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Neste momento, uma criança vem a falecer por afogamento que não foi notado por Carlos. Beleza? Sobre a conduta de Carlos, diante da situação narrada, assinale a alternativa correta. Gente, isso aqui, nós falamos desses deveres aqui, né, dessas situações, nas aulas anteriores aí, certo? Sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Carlos, letra A, não praticou crime, tendo em vista que, apesar de garantidor, não podia agir, já que concretamente não viu a criança se afogando. Vamos lá. Primeira coisa, o Carlos, ele é garantidor? Ele tem a posição de garante? A primeira dúvida é essa, né? E aí? O que vocês acham? Ele tem ou não? Vamos lá, gente. E aí? Vocês acham que ele tem a posição de garantidor?
garantidor, mas eu não estou entendendo direito no que quis dizer a pergunta. Pode ser no sentido que ele tinha que garantir a segurança daquela criança? Ele, enquanto salva-vidas do clube. Aqui está falando que ele não era contratado, mas ele não era, ele prestava serviço informal, certo? O garantidor é aquele que visa garantir, ele é o salva-vidas do clube. Ele visa garantir, certo? O serviço dele seria garantir a segurança das pessoas que estão ali, né? Se divertindo, né? Então, ele, apesar de garantidor, ele não podia agir, já que concretamente não viu a criança se afogando. Ora, ele tinha que estar observando, né? Na condição ali de salva-vidas, era um dever dele, beleza? De estar observando aquelas crianças ali. Opção da letra B. Deve responder pelo crime de homicídio culposo, diante de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Homicídio culposo, pessoal, é aquele homicídio praticado sem a intenção, certo? Porque aqui ele tinha, nessa questão letra D aqui, o examinador quer saber de você se ele tinha o dever de garantir e se ele praticou a omissão culposa do fato, não é verdade? Então, se ele tinha o dever de garantidor, achei que estivesse chegando alguém ali, mas não chegou, não. Se ele tinha o dever de garantir e se omitiu, o que vocês acham? Ele deve ser responsabilizado pelo crime ou não? Então, vamos pensar aqui em cada uma das questões para depois a gente responder. Ele deve responder pelo homicídio doloso, em razão da sua omissão dolosa, violando o dever de garantidor. A omissão dolosa é aquela omissão em que você quer, né, que você finge que não viu, ou você não, sabendo que deve agir, não age. Vocês lembram do caso do segurança do supermercado, que viu o sujeito furtando o produto e não agiu, né? Ele viu o sujeito furtando o produto e não agiu. Isso aí é uma omissão dolosa. No caso aqui, desse enunciado, eu imagino que seja uma omissão culposa. Por quê? O Carlos, ele não viu. Ele estava lá distraído, né? No celular, falando no celular com um amigo, olhando a beleza da mãe das crianças e tal, certo? Então, a letra D fala que responde apenas pela omissão de socorro, mas não pelo resultado morte, já que não havia contrato regular que o obrigasse a agir como garantidor. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tendo em vista o que nós estudamos aqui atrás, né, nós já, né, as aulas anteriores aí, o que vocês acham? Vamos lá, chute então, pelo menos. Bom, eu respondi Oi? aí no chat. Eu respondi aí no chat que eu acho que é a letra B. Qual letra? Que ele omitiu, mas não tinha intenção de matar a criança. A letra B, de bola. Peraí, vamos ver. Vocês estão falando no chat, eu não consigo ver aqui quando eu estou com os slides abertos. Peraí. Ter mais foco, atenção, era o trabalho dele. Letra B. Vitor Bruno, ele omitiu, mas não havia intenção de matar. Beleza. E o Elias aqui falou que quando ele aceitou o trabalho, ele sabia da responsa. E aí, Elias, qual que você acha? Letra B, beleza. O Zé Augusto aqui, ele marcou as duas, né, Zé Augusto? Aí é top, aí é fácil, hein? A letra B ou D, tá? Por exclusão. A Regiane, letra B, beleza. Ô, Zé Augusto, professor, e aí? Você tem que decidir aí, ué.
Professor, Oi, quem é? quando você deixa um Quem filho numa piscina, tá escutando? Tô ouvindo, Elias, diga. Aí você vai ficar tranquilo, porque você sabe que lá tem um segurança. Aí você vai tomar uma cerveja, sair, passear, e pode deixar lá. Lá tem um segurança. Agora você chega, o seu filho morreu, você quer dar uma cepada no cara, no mínimo. É É, responsa aí, isso aí. né? Deixa eu te explicar. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, quem falou a letra B acertou. Por quê, gente? Vamos explicar aqui? Olha lá. Ele deve responder pelo homicídio culposo. Por quê? Ele não... desliga o microfone aí, gente, por gentileza, quem estiver com ele ligado. Está dando uma microfonia aqui. Gente, pouco importa se ele tinha carteira assinada ou não. A obrigação dele ali, naquele momento, ele estava sendo remunerado para quê? Para ser segurança ali, para ser salva-vidas, aliás, né? Para ser o guarda-vidas. A legislação não fala que só se você tiver um contrato de trabalho, igual aqui na letra D está falando, já que não havia contrato regular de trabalho que obrigasse a agir como garantidor. Não, não há essa necessidade. Então, ele deve responder pelo crime de homicídio culposo diante da sua omissão culposa, porque a omissão dele foi sem intenção, né? A omissão sem intenção gera o homicídio culposo, violando o dever dele de garantidor. Então, quem falou a letra B aí, acertou. Por quê? Ele tinha o dever de garantidor, muito embora não tenha sido regularmente contratado. Mas ele estava ali, igual o Elias falou, poxa, você está lá no clube, quem está lá, o usuário daquele local, ele não quer saber se o cara está sendo contratado ou não, se está com a carteira assinada ou não. Ele está sabendo que tem uma pessoa ali que é um salva-vidas e para te dar uma segurança, certo? Ou seja, imagina você chegar lá no clube e perguntar: ô fulano, aqui, ô salva-vidas, você tem carteira assinada? Porque se você não tiver, você não tem dever de garantir nada aqui. Ninguém vai fazer isso, ninguém pergunta isso. Então você chega lá e já, né, você confia, é a boa fé objetiva, né, aquela boa fé que você tem, né, diante do fato, né, diante do profissional ali, né, para que o profissional garanta, né, a segurança das pessoas que estão ali. Entendido aí? Então, a errada aqui, isso aqui não essa questão A aqui é muito sem lógica. Ele não podia agir porque ele não viu a criança se afogando. Mas ele não viu porque ele estava, né, fazendo outra coisa que não devia. O guarda-vida tem que ficar ali prestando atenção na criança, nas crianças, na piscina, né? Homicídio doloso não é, porque o homicídio doloso, eu já expliquei aqui, que o crime doloso é aquele crime quando há intenção, você tem o desejo que aquilo ocorra. Ele não tinha o desejo que a criança se afogasse, né? E aqui a letra D eu já respondi, né? Responde apenas pela omissão de socorro, mas não pelo resultado morte, já que não havia contrato que a obrigasse a agir como garantidor. Claro que não. Claro que está errada essa questão. Ele teria que agir, ele estava ali para isso, certo?